paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, para estarmos todos juntos em um só Espírito, exaltando, adorando e glorificando, engrandecendo mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando neste momento, sejam todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui sempre de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, ao lar, coração, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem neste momento, ou para onde vocês estiverem indo. A presença do Senhor sempre os acompanhe nessa trajetória. Então, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E vocês que estão nos acompanhando pelo @MillerOfertaGym, abram o perfil, vão na aba de seguindo, que nós estamos ao vivo agora nessa rede social também, pela nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, pois esse horário de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada é focado em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, pois eu estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Jesus Cristo, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E lembrando a todos vocês que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então sejam mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, pois nós estamos aqui para ser um canal, um instrumento do Senhor, para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E eu estarei dando início à oração para darmos início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E depois 12 minutinhos. Exatamente, e de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde eu interajo com vocês nos comentários. E no @MillerOfertaGym, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos é onde durante toda a live eu interajo com vocês. E vamos à oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja as abundâncias de poderes que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, alcançando cada uma dessas vidas através desta internet, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar,
sejam as que estão conosco ao vivo agora, ou as que vão assistir as gravações depois, para que elas possam seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados e serem chamados de benditos do Pai. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se sentar no trono. Hoje estarei sorteando os benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é nosso bom e verdadeiro pastor. E bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmos 118, versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor. E Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus o Cristo amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a Amazon e glória ao nosso Senhor Deus. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis capítulo 1. E lá em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus enviou sempre de 2 em 2. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12 para, no decorrer dessa live, receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E no final dessa live você terá, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com muitas orações para a sua meditação. Lembrando, as pessoas que estão nos acompanhando pelo @mileofertadim, abram o meu perfil, vão na aba de seguindo, vocês vão encontrar a nós ao vivo também na @igrejas benditas. Tudo para a Amazon e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o rebanho bendito par de número 8, perdão, hoje é o ímpar. Rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. São os primeiros a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que do horário de 1h12 até 1h24 da madrugada é onde nós reservamos para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como. Seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 60 denúncias. E o primeiro livro é o livro de Lamentações, que contém 5 capítulos. Livro de Lamentações, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado. Nós somos seguidores e praticantes da palavra, do Evangelho e da justiça do Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui sempre de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E o primeiro livro de Lamentações, capítulo 5, para o rebanho bendito ímpar, de número 7, e para o rebanho bendito par, de número 8. Livro de Lamentações, capítulo 5. E nós já estamos aí há quase 2 anos na internet, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro. Como a nossa denúncia em que nós afirmamos que quem provar com base na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando a todos vocês que não estamos tirando a utilidade dos templos físicos. Lembrando que há diversidade de ministérios e é necessário todos estarem juntos, interagindo em um só Espírito. Tudo para a Amazon e glória ao nosso Senhor Deus. E vamos à ministração de uma oração, lembrando que as nossas orações que são realizadas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a primeira a ser ministrada nesta live. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação,
Eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros, seguidores ou inscritos desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas, para que eles sejam livres, limpos e libertos, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo, em todas as áreas e setores de suas vidas. É o que eu peço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Lamentações, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 13. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Livro de Lamentações, capítulo 5, do versículo 7 ao versículo 13. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Escravos dominam sobre nós. Ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de nossa vida, providenciamos o nosso pão, por causa da espada do deserto. Nossa pele se embraseia como um forno, por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados, as faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mó, os meninos tropeçaram debaixo das cargas de lenha. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 5 do livro de Lamentações, nós vemos a consequência da iniquidade. Ah, Milena, mas isso aí é para quem tem um pouco mais de conhecimento, vai falar, Milena, isso é antes de Ezequiel. Lá em Ezequiel, o Senhor chegou e determinou que o filho não vai perecer pela obra do filho, nem o filho pela obra do pai. Mas qual foi a palavra do Senhor Jesus lá em Apocalipse capítulo 2? Que por causa da iniquidade dos pais, os filhos seriam castigados. Mas por que os filhos ainda podem vir a ser castigados? Por causa das obras ímpias e iníquas do pai e da mãe. A partir do momento em que é algo relacionado à palavra do Senhor, à santidade do Senhor, à vontade do Senhor, e o pai coloca mais fé na sua religião, no que ele acha, no que ele sente ou no que ele imagina, e o filho não questiona, ele só vai seguindo o mesmo barco, deixando a maré levar. Então nós devemos tomar muito cuidado. Não é porque é o seu pai ou a sua mãe que ele verdadeiramente te fala toda a verdade. Às vezes ele mesmo está sendo enganado. Cabe a todos nós, dos anciãos, os jovens, as crianças, todos estarmos atentos, examinando as obras, examinando os frutos. Foi esse o conselho que o apóstolo Paulo sempre deu para todos os seus discípulos. Não vos deixeis enganar. Então é necessário examinarmos com muita atenção e cuidado para que o Espírito Santo possa verdadeiramente estar habitando dentro de nós, porque é necessário guardar e praticar as palavras e os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4 são os próximos a receberem a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Lembrando que estamos ao vivo agora em todas as redes sociais pelo @Igrejas Benditas. Então não se esqueçam de seguir ou se inscrever em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas. E o livro é o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Escolha também no seu pensamento o número de 1 a 7, que quase no final da live, que não vai ser o final, já que tem mais 12 minutos,
nós estaremos sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Livro de Hebreus, capítulo 3. Hebreus, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Hebreus, capítulo 3. E para o rebanho bendito par, de número 4. Livro de Hebreus, capítulo 4, para a sua meditação. Lembrando que eu sempre dou apenas uma introdução, é necessário que você leia as Escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, seja aonde você estiver, no seu lar, no seu comércio, no seu veículo, para trazer a presença do Senhor e de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Vamos à ministração de mais uma oração. Para a mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, compartilhem convidando outras vidas que precisam e necessitam de receberem a palavra do Senhor em suas vidas. Eita glória! Rebanho bendito ímpar 3, livro de Hebreus, capítulo 3, e a oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias. Nas letras, que são as Escrituras Sagradas, em números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E em cores, que é o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só autoriza trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. E vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, sejam curadas, revestidas e protegidas com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. Que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E todos aqueles que estão fazendo a sua verdadeira obra com alegria, recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, os curando, revestindo e libertando de todo o mal e toda a obra do mal, para que eles permaneçam fiéis ao Senhor e à tua palavra, exaltando e engrandecendo ainda mais ao teu nome santíssimo, através das boas obras, e em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tenham todos vocês muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos live sempre de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Quem tá aí no @MileOfertadim, abra o perfil, vá na aba de seguindo e venha nos acompanhar em nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Gratidão, Senhor. Lembrando que todos os seguidores ou inscritos recebem orações, além das que são realizadas durante a live, pelo nosso sacerdote e apóstolo toda a madrugada. Vamos à ministração do livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme, até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso.
Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de Hebreus, deixa claro que para sermos casa do nosso Senhor Jesus o Cristo, para sermos a sua igreja, é importante verdadeiramente guardarmos firme até o fim a sua palavra e a sua justiça e com ousadia. Não confunda espírito de mansidão com espírito de omissão, pois devemos lembrar que todas as vezes que é referente à palavra do Senhor, não tem essa de, mas eu acho, mas eu penso, irmão, Jesus te ama, não faça isso, não, vou orar pela sua vida. Não, é se posicionar como igreja do Senhor Jesus, trazer a palavra do Senhor com posicionamento firme e verdadeiro, com autoridade, sem mimimi, sem eu acho, eu penso, eu imagino, para que verdadeiramente você se posicionando como autoridade, haja verdadeiramente a palavra do Senhor frutificando dentro da sua vida. E aqui também o Senhor nos alerta sobre a incredulidade no nosso coração, sobre estarmos de maneira inconstante, não confiando totalmente na palavra do Senhor Deus, nas escrituras da Bíblia Sagrada, pois devemos tomar sempre muito cuidado para que o nosso coração, a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso eu, não venha fazer com que a gente perca as promessas que o Senhor já nos concedeu. Pois a palavra das Escrituras Sagradas, o Novo Testamento do nosso Senhor Jesus Cristo, é a última esperança que nos foi dada, da qual, se nós guardarmos e praticarmos, anunciarmos, pregarmos e ensinarmos, verdadeiramente iremos receber a coroa da vida eterna. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. E o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada é o livro de Naum, que contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando a todos vocês que nós estamos aqui também para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo essa pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta abrir o nosso perfil e no aba de seguindo, no @mileofertadim, ou em nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, que você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias no perfil. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Lembrando que, caso não tenha conseguido anotar as passagens, essa live fica salva em outras redes sociais, no @Igrejas Benditas, para vocês examinarem com muita atenção as Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o livro é o livro de Naum, que contém 3 Naum, capítulo 3. Já sorteamos o capítulo. Livro de Naum, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Naum, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 2, Naum, capítulo 3, também para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para levarmos a palavra do Senhor ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus Cristo, para cada um de nós. E a oração é a oração de número 8. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial,
Eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal, e que haja o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, curando, restaurando e renovando os corpos, almas, espíritos e corações daqueles que estão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus, e que eles possam ver as tuas maravilhas os alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias ao nosso Senhor Deus. A abençoada comentou, mas quero deixar claro que amo vossas funções aqui nessa plataforma. Não só nessa, como em todas elas, estamos aqui com a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. E é muito importante a participação, a interação de vocês, tanto na hora de escolher um número para receber a palavra do Senhor aos seus corações, como também para convidarem, compartilharem para outras vidas que precisam e necessitam também da palavra do Senhor, sem nada que venha do ser humano, sem eu acho, eu penso, eu imagino, apenas a palavra do Senhor que é viva, vida, vivifica, é espírito e é espada, e é necessário para cada um de nós. E vamos à ministração no livro de Naum, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 20. Não vai até o versículo 20. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria no Senhor Jesus. Vamos do versículo 13 ao versículo 19. Livro de Naum, capítulo 3, do versículo 13 ao versículo 19. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par aos teus inimigos. O fogo consome os teus ferrolhos. Tira a água para o tempo do cerco. Fortifica as tuas fortalezas. Entra no barro e pisa a massa. Toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá. A espada te exterminará. Consumir-te-á como o gafanhoto, ainda que te multiplicas como o gafanhoto, e te multiplicas como a locusta, ainda que fizeste os teus negociantes mais numerosos do que as estrelas do céu. O gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes são como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias de frio. Em sobindo o sol voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Assíria, os teus nobres dormitam. O teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 do livro de Naum deixa claro a palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Pois aqui esse povo de Nínive, que é uma profecia contra o povo de Nínive, eles eram poderosos, haviam se sobressaído acima de todas as nações, mas com a iniquidade, não com a justiça do Senhor. Confiaram nos seus corações, confiaram nas suas riquezas, nos seus poderes, e não verdadeiramente foram tementes ao Senhor, de forma que tudo aquilo que era ao redor deles desmoronou, inclusive aquelas pessoas que algumas eles poderiam até apoiar os seus corações pensando, é o meu aliado. Não podemos verdadeiramente firmar o nosso coração, a nossa confiança naquilo que é do homem, naquilo que é carnal, naquilo que é temporário. Se o Senhor não for a nossa confiança, em algum momento vacilará. E nós não podemos vacilar, devemos permanecer firmes, fortes e fiéis ao Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada da palavra dele, para que ele seja a firme rocha, firme, fiel, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, como está lá escrito em Salmos, capítulo 46. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, rebanho bendito par, de número 10, e o rebanho
é o ímpar. Rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. O meu Salles justamente comentou, é exatamente o que disse a palavra anterior, que são escravos governando o povo. Porque, verdadeiramente, quando o povo não se posiciona com autoridade, quando o povo não busca a autoridade daquele que está acima de toda autoridade, que é o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquilo que eles tinham como fazer por onde, eles não conseguem. Aquilo que, com a força da mão deles, eles conseguiriam, se eles não tivessem menosprezado a força da mão do Senhor. Porque há certos tipos de coisas que é possível para o ser humano conseguir sozinho. Mas aí agora vem, quando ele menospreza a palavra do Senhor, até aquilo que seria muito simples, muito fácil, tranquilo, se torna a maratona mais impossível da vida dele. Porque a partir do momento que a gente tenta se levantar contra a autoridade do Senhor, nós perdemos toda a nossa autoridade e a nossa força. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as escolhas dos nossos corações, para que, como aqui não acabou acontecendo, para que, como foi ministrado no livro de Hebreus, capítulo 3, para que a incredulidade do nosso coração, a inconstância do nosso coração, não venha fazer com que pequemos contra o Senhor, nem contra a sua palavra, nem contra a sua autoridade, e a lista é grande. E o livro é o livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. Livro de 2 Samuel, que contém 24 capítulos. O próximo livro a estar sendo ministrado nesta madrugada. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada eu estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E o livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, 2 Samuel, capítulo 7. E para o rebanho bendito par, de número 10, 2 Samuel, capítulo 8, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. A oração de número 4 é a próxima a ser ministrada. Se inscrevam e nos sigam em todas as nossas redes sociais e canais para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Nessa rede social, link e horário das lives na descrição da live e outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. Que eles recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo para fortalecerem seus corpos, almas, mentes e espíritos, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias, nosso Deus Todo-Poderoso, sejam todos vocês mais uma vez, muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão a Deus. E vamos à ministração. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração no livro de 2 Samuel, capítulo 7, do versículo 13 ao versículo 19. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens, e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele. Como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti.
Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. O teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isso ainda pouco aos teus olhos, Senhor Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo para tempos distantes? E isto é instrução para todos os homens, ó Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 7 do livro de 2 Samuel, vemos a aliança do Senhor não só para com Davi, mas também para com a sua futura descendência, pela sua obediência, pelo seu temor, pelo seu coração sincero perante a presença do Senhor nosso Deus. E aqui a gente vê que ele reconhece verdadeiramente que o Senhor não só o abençoou, como ainda prometeu abençoar toda a sua geração, toda a sua descendência. E devemos lembrar que, como aqui o Senhor deixou bem claro, se continuar firme, o Senhor continuará prosperando. Se vier a transgredir, se desviar, o Senhor castiga. Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Eu castigo e repreendo aqueles quanto eu amo, que é para que se arrependam, para que se convertam. Porque o Senhor é o único que nos beneficia quando nós fazemos a vontade dele. Agora o inimigo, quando nós fazemos a vontade do inimigo, é apenas para a nossa própria destruição. Porque o caminho do Senhor é caminho de vida, o caminho do inimigo é caminho de fim. Então devemos tomar sempre muito cuidado para nunca nos afastarmos da vida, que é o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que se manifesta dentro de cada um daqueles que guardam e praticam aos seus mandamentos, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o próximo rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vão na nossa igreja virtual, @igrejas benditas. Sigam, se inscrevam, compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam de receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E o livro é o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Livro de Obadias, capítulo 1 e único, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, e do rebanho bendito par, de número 6. Livro de Obadias, capítulo 1 e único. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada para a honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E de 1:12 até 1:24 eu estarei tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. E a próxima oração é a oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através dessa ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave, toda enfermidade, toda inormalidade, todo mal e toda obra do mal, que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando, dúvidas e perguntas de 1:12 até 1:24 da madrugada, ou então em nosso canal, @milaofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos. E vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9. Menina, todos que estão inscritos aí, se inscreva na Igreja Bendita, porque exatamente, daqui a pouco não vai estar ali. Fala pra exatamente. Quem está nessa live, mais uma vez, lembrando a todos vocês que estão no @milaofertadim, sigam na nossa igreja virtual, @igrejas benditas, que a live nesse perfil aí é temporária. Aí vai receber orações. E vão continuar recebendo orações, exatamente. Vamos à ministração no livro de Obadias, capítulo 1 e único, do versículo 3 ao versículo 9.
A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados os seus tesouros escondidos. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 e único do livro de Obadias, todos os livros testificando, nos alertando e nos exortando a nos arrepender, a praticarmos a vontade, a justiça e o juízo do Senhor nosso Deus, para que não venha a dia da ira do Senhor, venha como ladrão sobre aqueles que não estão em santidade e em santificação. Aqui nós vemos as consequências, glória ao nosso Deus, as consequências da falta de entendimento, a importância que há em verdadeiramente termos o entendimento do Senhor nosso Deus dentro de nós, pois o conhecimento, discernimento, sabedoria e inteligência, nenhum desses se comparam ao entendimento das Escrituras Sagradas. Então é muito importante verdadeiramente buscarmos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno. Próximo, rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. São os próximos a receberem a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao livro a ser ministrado, que é o livro de Cantares, que contém 8 capítulos. Livro de Cantares, que contém 8 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembre-se todos vocês de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam, independente de onde estiverem nos acompanhando neste momento. Livro de Cantares, capítulo 11, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 2, para quem escolheu o rebanho bendito par de número 12. Cantares, capítulo 2, para a sua meditação. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. E a partir de 1h12 estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor nosso Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Vamos à ministração do livro, da próxima oração a ser ministrada, oração de número 9. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sigam e se inscrevam no perfil de nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e receberem o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo em todas as portas, portais e janelas, dos corpos, almas, espíritos e corações, dos benditos fiéis ao Senhor que estão fazendo a sua obra, que eles sejam limpos, libertos, curados e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E vamos à ministração no livro de Cantares, capítulo 1,
do versículo 8 ao versículo 14. Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos, junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está assentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu nardo é para mim um saquetel de mirra, posto entre os meus seios, como um racimo de flores de hena nas vinhas de Engede. É para mim o meu amado. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Cantares, vemos aqui mais uma vez a utilização de ornamentos pelas mulheres do povo do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, mas devemos lembrar que o que importa não são os ornamentos, e sim a nossa intenção, o nosso coração, como foi ministrado em todas as ministrações. O cuidado que devemos tomar com o nosso coração, com a nossa emoção, com o nosso sentimento, com a nossa fidelidade para com o Senhor, a palavra dele e a justiça dele, porque tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Vamos ao livro a ser ministrado, que é o livro de Esther, que contém 10 capítulos. Livro de Esther, que contém 10 capítulos, é um livro que será para meditação de todos nós nesta madrugada, para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Esther, capítulo 3. Então escolha aí o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que você tenha uma palavra do Senhor, nosso Deus, para a sua meditação. E vamos, antes de ministrar mais uma oração, vou apresentar para vocês uma de nossas mais de 70 denúncias, para vocês fazerem prova de nós e prova de todo e qualquer líder que fala do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. E a denúncia é a denúncia de número 63, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Lembrando que vocês encontram uma playlist no meu canal, @MillerOfertasGim, contendo nossas mais de 70 denúncias. Muita atenção nessa denúncia de número 63, dentre as mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Atenção com cada uma das 9 atividades que nós vamos apresentar, porque para você fazer ou interagir com elas tem princípios, regras e ornamentos diferentes uns dos outros. E para praticar essas 9 atividades nos templos, as igrejas têm de estar sob a autoridade na linhagem de sumo sacerdote e sacerdote. As 9 atividades são culto, orar, oração, pedir, invocar, suplicar, fazer prova, confessar e fazer voto. E atenção, são 12 atividades e elementos do sacerdote nas atividades de trabalho no templo, sendo eles santo, santidade, consagração, purificação, santificação, sacrifício, perfeição, libertação, perdão, dons, unção e a palavra contra o mal, sendo tudo isso como está escrito na Bíblia Sagrada. E somente onde há essas duas autoridades da linhagem sacerdotal, sumo sacerdote e sacerdote, que pode haver ofertas e dízimos. Examine com muita atenção e cuidado os livros que estão presentes na nossa denúncia de número 24, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E se você ou quem você trouxer até nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que o seu segmento religioso de fé em igreja pode exercer essas atividades e atitudes sem ter essas duas autoridades espirituais na linhagem sacerdotal e mesmo assim não vai estar adulterando o livro de Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro, se provar isso na Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 24 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente
ou futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E agora vamos à ministração de uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sigam em nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente em cima do monte. E a última oração a ser ministrada é a oração durante a live, é a oração de número 10. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Gratidão, Senhor. Vamos à ministração da oração. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. E possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus e receberem as abundâncias de poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, curando, restaurando e libertando a vida daqueles benditos fiéis ao Senhor que estão fazendo a sua obra para com o Senhor Deus em espírito e em verdade. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Esther, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava, nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai: Por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos ou atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou Apur, isto é, sortes, perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 12º, que é o mês de Adar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 3 do livro de Esther, vemos aqui as tribulações ocorridas pela desobediência à autoridade. Mas um ponto muito importante aqui foi a intenção de Mordecai, pois devemos lembrar que Mordecai estava aqui zelando pela palavra do Senhor, pelo mandamento do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, porque a autoridade ali era o rei, não Amã. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que a nossa soberba, nosso coração, não venha se engrandecer de forma que crie uma soberba. Então devemos tomar sempre muito cuidado com as nossas obras, os nossos frutos, porque a consequência da desobediência vem. Mas quando está verdadeiramente justo, sendo fiel ao Senhor nosso Deus, zelando e guardando pelos mandamentos do Senhor, o Senhor irá livrar aquele que lhe é fiel. Tudo para a mais honra e glória do Senhor Deus. Mas é aquilo. A colheita vem, mas a colheita vem e o nosso Senhor está ao nosso lado. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. Não tinha livro, não, que acabou o livro. Mas fica aí alguém para Efésios, que foi o livro sorteado de revelação para alguém. Livro de Efésios. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ao sorteio dos números de 1 a 7. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação.
Mas antes, enquanto vocês escolhem aí o seu número de 1 a 7, eu vou apresentar para vocês mais uma de nossas mais de 70 denúncias. E a denúncia agora é de número 59. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Lembrando que vocês encontram a playlist no meu canal, @MilaOfertaDim, com as nossas mais de 70 denúncias para você examiná-las. E muita atenção, você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo, no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade. Examine João 4, versículo 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 20, tem 3 mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e da alegria do nosso Senhor Jesus. Estarei dando início agora ao sorteio. Lembre-se vocês de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo que você é membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e falando o número de rebanho de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. Pois além de receberem as orações durante as lives e os 3 livros e capítulos das Escrituras Sagradas, vocês continuam a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Lembrando que mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. E vamos aos sorteios dos números de 1 a 7. Mentalize seu número de 1 a 7 para receber a palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Lamentações, capítulo 5. Lamentações, capítulo 5, se você escolheu o número 4. Lembrando que daqui a pouco, a partir de 1 e 12, estarei interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 70 denúncias. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 3. Eita glória, foi oração 3, o rebanho 3, capítulo 3, e para quem escolheu o número 3. Glória ao nosso Senhor Deus. Para quem escolheu o número 3, livro de Hebreus, capítulo 3, para a sua meditação. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Naum, capítulo 3. Naum, capítulo 3, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 2, você vai meditar no livro de 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, para todos aqueles que escolheram o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 1. Cantares, capítulo 1, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Esther, capítulo 3. Esther, capítulo 3, se você escolheu o número 7. E é uma meditação para todos nós também nesta madrugada. Já vou responder as suas dúvidas, as suas perguntas. Vou só dar uns comunicados muito importantes para todos vocês. Então, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número
para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além das orações que recebem durante as lives de segunda a sexta, vocês recebem também orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E tem também a flexibilidade nos horários, desde a madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, no horário da manhã, na @a Igreja 70 Santos, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, 12 minutos antes das 7 horas da manhã, às 6 horas e 48 minutos da manhã. E na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1318 37300, para você buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Lembre-se também de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja o seu bairro, seu município, seu estado ou o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, pois estamos ao vivo em todas elas neste momento, pedindo um de nossos templos físicos para a sua região, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vou estar dando início à interação com todos vocês. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. A gente perguntou o que você fala toda vez que você pega a água da Bíblia. Eu falo gratidão, Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor pela água que eu estou tomando. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para mais uma glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estou aqui verificando todos os comentários das redes sociais, para nós estarmos interagindo com todos vocês, tudo para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí, pessoal, que eu tinha comentado, Milena, falavam que Deus estava no céu, inventaram os telescópios e ninguém viu nada. Então vamos lá. Não é porque não viu que não existe. Primeiro ponto. Segundo ponto. Buraco negro lá, tá? Exatamente. Segundo ponto. Tem certos tipos de lugar no espaço que o ser humano ainda não conseguiu ir. Se hoje em dia o ser humano nem vê, né? Nem vê, exatamente. Se o ser humano tem dificuldade, até mesmo do mar, se não me engano, são mais de 80% do mar que não foi ainda desvendado, descoberto, quem dirá certos tipos de lugar no espaço? O ser humano foi até onde ele foi permitido alcançar. E aqui ele havia comentado: você acha que Deus pode acabar com todo o mal no mundo e torná-lo perfeito? Ou ele está sujeito às leis da criação? Primeiro ponto, o mundo já é perfeito. A existência do mal não torna a criação imperfeita. Segundo ponto, o Senhor já deixou bem claro que ele vai vir no juízo final e acabar com todas as coisas. E aí nós iremos para um mundo do qual verdadeiramente não há dor, não há nada que venha do mal. Tudo para mais uma glória. Vamos receber um corpo incorruptível. Exatamente. E aí ele comentou aqui, cadê? Quando o diabo pecou, Deus não pôde mudar comportamento, rebeldia dele. Por isso que a decisão foi expulsá-lo do céu. Não é que Deus não podia, simplesmente foi algo que o Senhor simplesmente não quer se envolver
Porque ele deixou claro, ele te deu a opção, faça o certo ou faz Os o errado. outros. Exatamente, ele deu opção para todos fazerem isso. Porque senão os outros ficariam no direito de fazer a mesma situação. Então ele, para poder realmente ser exemplo, por esse motivo ele teve que fazer a justiça, tá bom? Exatamente. Corrigiu. Exatamente. E aqui o abençoado perguntou, se juntou, como falou, não tem nada do Espírito de Deus. Não sei se você está se referindo a gente, pois aqui nós temos o Espírito Santo do Senhor Deus. Não é só de Deus não, do Senhor Deus. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aí comentou, a idade dela são somente retórica amassada nas lentes. Primeiro ponto, você me perguntou a minha idade, mas não esperou eu responder a minha idade. E aí você simplesmente, mais uma vez, agiu como um indouto e simplesmente me julgou conforme a minha aparência. Então lembre-se, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E aí comentou, são retórica amassada das mentes. Vamos lá, são mais de 20 anos de estudo, 20 anos de estudos aprofundados das Escrituras Sagradas para nós agora nos posicionarmos perante todos vocês. Verdadeiramente, eu sou sim jovem, tenho apenas 20 anos de idade, mas isso não questiona a meu intelecto, do qual o conhecimento que eu tive acesso às Escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí outro veio perguntar, Lúcifer é filho também? E se for filho, por que Deus não o perdoa? Vamos lá. A separação de criatura e filho. Lúcifer nunca foi chamado de filho, e sim de criação, de criatura. Primeiro ponto. Segundo ponto, é impossível para Deus perdoar aquele que não perdoa. Segundo ponto. Terceiro ponto, como o apóstolo falou, Lúcifer foi usado de exemplo para que os outros que estavam ao redor dele também não viessem a pecar, pensando, ele pecou, ele errou e não deu consequência nenhuma. Seria injustiça da parte do Senhor se a pessoa viesse a errar e não tivesse consequência nenhuma pela sua má ação. Porque aí qualquer um poderia perguntar, qual é a gratidão, não, como é que é? Justiça. Qual é? Justiça? Não, qual é o bônus, vou dizer assim, qual é o bônus por você praticar o bem? Se você praticando o bem ou o mal, dá no mesmo resultado. Recompensa. Tem a mesma recompensa, exatamente, essa palavra. E aqui o meu sábio comentou, a Bíblia é cópia de cópia, além disso, é uma tradução, portanto, não tem como não ter sido alterada. Você tem que ler no hebraico e grego e depois tem mais traduz. de 1000 anos. Exatamente. Tem mais de 1000 anos, tá bom? É por esse Exatamente. motivo que eu tô desafiando a qualquer um que venha querer desenrolar alguma coisa. Exatamente. E aí o abençoado falou, um outro abençoado falou, não tem como saber, você teria que conversar com um brasileiro que saiba muito hebraico e grego. A gente tem muita gente aqui assim, tá bom? Tá bom. Tudo para mais em glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos falou que dá até para poder jogar na internet a tradução. Mas nós temos sim especialistas no hebraico, no grego, no aramaico e por aí vai. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O abençoado perguntou, vocês se consideram exclusivos em quesito de ortodoxia ou acreditam que outras denominações possuem uma ortodoxia correta também? Então vamos lá. Não é que a gente acha que a gente é o único certo, o único verdadeiro. A gente só deixa claro, nós fazemos tudo aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. E a gente está aqui para ajuntar a igreja do Com Senhor aqueles Jesus. que são da mesma forma como nós somos. Exatamente. Crendo em Deus como está escrito. Ninguém pode acrescentar nada, ninguém pode omitir nada. É isso que a gente quer fazer. A gente não queremos, nós não estamos representando a nossa sabedoria e nem queremos sabedoria de ninguém. Queremos se juntar com aquilo que está escrito, porque lá já tem toda a sabedoria suficiente para nós todos vivermos bem. Exatamente, tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. Aí outro abençoado veio comentar, não tem sentido isso, kkk, criar um mundo, depois destruir, depois chegar ao paraíso terrestre. Então vamos lá, você tá primeiro ponto. Você tá querendo questionar o oleiro do porquê que ele fez o vaso daquela forma. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse mundo que ele criou, ele já criou com um objetivo, com um propósito. Ele apenas está seguindo ali o script que ele já havia preparado. E aí você também faz esse questionamento para alguma série de ficção que você vê, que você olha, você questiona o autor, por que você matou aquele personagem? Eu gostava tanto dele. Por que você não foi para aquela outra ilha? Eu gostava muito dela. Por que você não fez tal coisa? Você não chega e fala. Se falar também, o criador não vai estar nem aí para sua opinião e vai continuar fazendo aquilo que ele teve vontade no coração. Teve um que
pensou até em fazer as perguntas que nem você fez para Jó, e realmente deu ruim. Agora, uma coisa que eu posso falar com convicção e certeza: este mundo, ele é um aquário e todos são peixe. Mateus capítulo 13, aonde ele falou que vai pegar os peixes bons e os ruins ele vai jogar fora. Exatamente. Tá bom? Então você está sabendo que esse mundo foi um aquário que ele criou. Você já teve um aquário em casa? Eu já tive um aquário em casa. Eu coloco um montão de peixinho ali e depois eu fico examinando todos eles, tá bom? Foi isso que ele fez. Exatamente. Tudo para a mais glória do Senhor Jesus Cristo. E aqui o meu sábado comentou: e vocês subscrevem o credo dos apóstolos ou algum credo particular? A gente não acrescenta e não omite nada daquilo que está escrito, porque a gente não tem autoridade para isso. Apocalipse 20... Ninguém tem, no caso, não é só a gente. Ninguém tem. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. O nosso apóstolo é apóstolo, mas ele continua, ele é obrigado a seguir a doutrina dos apóstolos do Senhor Jesus, que está escrito na Bíblia Sagrada. Ele não pode criar nada novo, nada que venha do seu coração, da sua emoção ou do seu sentimento. Tudo que nós fazemos é sempre com base nas escrituras da Bíblia Sagrada. Até o fato de examinar os outros se estão certo ou estão errado, isso é um mandamento do Senhor Jesus. Exatamente. Está lá em Mateus 5, Mateus 7, João capítulo 7, versículo 24, e por aí fora. Mas os apóstolos também. Os apóstolos, Atos capítulo 15, quer dizer, a igreja do Senhor. Então, Atos 17, Atos 18. Então, a igreja ela tem que estar em movimento. Então, todas as vezes que de algum lugar alguém surja, eu estou falando em nome de Cristo, nós devemos zelar pela palavra do Senhor, guardar ela o quê? Proteger ela também. Nós não podemos que as pessoas venham falar de qualquer maneira, certo? Então, eu estou fazendo simplesmente a obra como ele mandou que fizesse. Aí que o Messado perguntou: tá, então, a palavra de Deus afirma que o diabo estava no Éden. Como o diabo ou entrou na cobra? Curiosidade mesmo. Primeiro ponto, não afirma que era o diabo que estava no Éden. Afirma que a serpente ali que estava no Éden. Exatamente. E como você já ouviu falar, ele é espírito. Ele é um espírito que induz a criação de Deus realmente a falar o que ele acha melhor para ele. Entendeu? É que nem na tua mente, se você não vigiar, ele vai induzir você a falar certo tipo de coisas que verdadeiramente não é do seu cotidiano, não é da sua rotina, mas ele vai fazer isso, porque ele é espírito, tá bom? Ele perdeu o corpo que ele tinha físico. E aqui o abençoado comentou: como você se intitulou apóstolo? Primeiro ponto, ele não se intitulou apóstolo. O Espírito Santo é quem verdadeiramente escolhe e consagra quem vai ser um apóstolo ou também um sacerdote. E o nosso apóstolo, no caso, ele ainda fez um propósito com o Senhor Deus de testificar realmente o ministério com ele. Ele fez diversas provas. O Gideão foi lá, se contentou, se não me engano, acho que foram 3 vezes, ou 2 vezes. E aí, o nosso apóstolo ainda fez mais do que isso. 2 vezes ele pediu que o Senhor Deus desse economia no combustível do carro dele, que era uma Caravan, que pra quem não sabe, é um carro que bebe muita gasolina. E o Senhor, ele rodou o dia inteiro sem desligar o carro em nenhum momento, não gastou nem R$2 de gasolina. Sem contar os 7 pregadores dos 5 continentes do planeta Terra, que testificaram em todas as pregações que verdadeiramente o Senhor estava levantando no meio daquele ali alguém que viria para guardar e zelar a palavra do Senhor verdadeiramente. E que seria modelo para todo mundo. Exatamente, que seria modelo para todo mundo. Para a Amazônia e Glória do nosso Senhor e Mas são muito mais coisas, tá? Então aqui não tem tempo para gente falar. Exatamente. Eu quero só pegar os outros intelectuais para poder eles começar a gente desenvolver. Exatamente. Ele perguntou como você sabe se foi o Espírito Santo. Exatamente. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele faz tudo literalmente como está escrito. Ele não acrescenta nada e não omite nada. Onde é que está isso? João 14, 15 e 16. E tudo que ele faz é para aquilo que é útil. Tudo que é útil para o reino, ele faz. Então, é fácil, muito fácil. Porque ele não vem falar o que você quer, mas sim o que você precisa. Aí o pessoal perguntou: então a cobra errou para ele entrar e se materializar como diabo? Entendeu? É isso aí. Que na verdade, primeiro, o que ele faz, né? Ele induz a pessoa realmente a falar certo tipo de situações que não é correto. Agora, uma coisa é certa, você pode ver que a cobra, ela andava e falava, certo? Exatamente. E, exatamente, deixando isso aí bem claro. E outro ponto assim, muito importante, não é necessário errar para a pessoa vir a soprar, receber o sopro. Tanto é que lá no Novo Testamento deixa claro: o inimigo está sempre ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. E aqui o abençoado contou: um espírito maligno num lugar perfeito, então não era um paraíso, Sim, era um paraíso. Não era um paraíso. Só que o ponto é,
Pode falar. Era um paraíso, tanto é que era um paraíso que dali realmente foi escolhido aqueles que iriam realmente ficar eternamente no céu. Adão e Eva. Foi escolhido. Exatamente. Ele e todas as descendências dele foram escolhidos. Exatamente. Certo? Era um paraíso. É um aquário dentro do outro aquário, para você poder entender melhor, tá bom? Exatamente. E aí, um abençoado tinha afirmado antes que não existe apóstolo, que nem Paulo foi apóstolo. Então vamos lá, Bom, tá indo contra a é escritura. só você pegar, mostrar um versículo só. Você mostra um versículo só que você vai ganhar 200 milhões de reais. É um versículo só na Bíblia Sagrada. E aí ele perguntou, ok, quais são as curas, conversões, milagres feitos pelo objetivo do apóstolo? No meu caso aqui não foi eu que fiz, foi o Espírito Santo, mas foi todos eles, tá? Todos eles. Já passou da 1h30, pode falar. Tá bom? São todos eles, todos. Por isso que eu quero pegar um montão aí que diz que mimimi e pronto. Agora o detalhe é o seguinte, só pra você poder entender. Tá? O espírito da besta, o falso profeta, o espírito do anticristo também faz os mesmos sinais que o Espírito Santo faz. Cura os enfermos, faz sinais e prodígios, faz maravilhas. Você sabe o que é sinal e prodígio? É você fazer um membro do corpo nascer de novo, nascer outro. Isso tudo eles fazem. Exatamente. Então, por isso que por aí, não, eu vou pegar eles realmente, é como se Jesus venceu Satanás, é na palavra que vão cair todos eles. Glória a Deus, Jesus. Que é uma E prova... aí a mão vai ficar entortar para trás, tu pode ter certeza disso. Que é uma prova de cura, você está vendo ela. Eu sou um milagre do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo através da vida do nosso apóstolo. Pois a minha mãe não poderia gerar nenhum filho, e cá estou eu e meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde, na presença do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Os médicos disseram para mim que seria impossível. Não importava o quanto dinheiro ele tinha, não seria capaz da mulher dele gerar um filho. Mas nosso Senhor é fiel e verdadeiro. O que era impossível para os médicos, foi possível para Deus. Exatamente. Tá aí, ó. É impossível, tá aí, ó, impossível aí. E aí, sou impossível, glória a Deus. E o pessoal perguntou, quando Adão e Eva caiu no erro, a forma que eles se reproduziram foi através de irmão e irmã? Não, pessoal, deixando aqui não foi claro. Não foi porque isso aí é uma outra situação também, que eles propagaram isso daí, ó, pra todo mundo aí, que o princípio foi Adão e Eva, não foi. Ele falou, isso não é prova, mostra as pessoas. Você tá vendo a pessoa. Você tá vendo que a pessoa... Tá vendo aí, ó. E tá questionando. Tá vendo aí que tá é pior que impossível. Tomé. Tá aí, ó. Tá pior que Tomé. Já tá vendo na tua frente aí. Agora a pergunta também, o que ela já viu também. O que ela já viu também, pronto. O que ela já viu também. Glória aí, ao nosso tá aí, Senhor Jesus. E aí que o pessoal perguntou, e por que na história da igreja primitiva não temos outros apóstolos além dos 12 e Paulo? Tem não, 12 não. Você tem que aprender a contar até pelo menos 14, né? Isso. Porque olha só. Porque Mateus... Matias entrou no lugar de Judas, voltou a ser 12, não é isso? Aí logo em seguida, o que vão dar? Veio Paulo, veio Barnabé, já deu 14. E tem mais um outro aí que já tem 15, que eu não vou falar ainda, que os caras têm que falar pra mim assim, esse outro é o fulano, tá bom? Tinha 15 ali, 15. E aí, como faz para poder ganhar esses 200 milhões? Basta você conferir mostrar as denúncias. Um versículo, poxa. Basta conferir as denúncias, que temos aí, diversas tá aí, delas. Confere, denúncia. Olha só, eu aceito qualquer um desafio, tá ali, ó. Eu tenho mais de 70 desafios ali. Mais de 70 desafios. Estão sendo lançados mais aí para vocês possam ver. Então, exatamente. Ali tem 70, mas na verdade eu tenho quase 2.000 desafios. Exatamente. Botei só 70 ali para poder, assim, adoçar, mas tem quase 2.000. Aí ele falou, você não respondeu, fora dos textos bíblicos não existe registro na história da igreja. Existe sim, abençoado. Até porque, não, primeiro fora ponto... dos textos bíblicos? Exatamente, primeiro ponto. Não é pra gente fugir da Bíblia Sagrada, não. Você tem que te mostrar nos textos bíblicos que existe. Exatamente, primeiro ponto. Existe nos textos bíblicos que isso é fato histórico também. Tanto é que diversas vezes a história, a arqueologia estudam e fazem provar verdadeiros. Os 12 maiores cientistas do mundo, falaram que a Bíblia ali é irrepreensível, perfeito. Os 12 maiores cientistas do mundo. E se tratando deles, os 12 maiores cientistas do mundo, nós não sabemos nem escrever nem o próprio nome, tá bom? Exatamente. Aí ele comentou, Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de contenda e confusão contra a palavra dele. Contra a palavra dele. Você vai lá, Atos 17 e 18. Paulo disputava todos os dias a palavra de Deus. Exatamente. Vai lá. E aí, as denúncias, já acabou o tempo. Você confere as denúncias no @MillerOfertadim. No meu canal, @MillerOfertadim, você vai encontrar a playlist com as nossas mais de 70 denúncias.
renúncias. Isso, busca mais gente que sabe, vem mais. Ó, e outra coisa, vocês que estão assistindo aqui, assiste na Igreja Bendita. Exatamente, Vocês estão assistindo na vamos minha nessa rede social vidinha? aqui, ó. Vai para a igreja, se inscreva na Igreja Benditas para poder estar aqui participando conosco. Faz esse Exatamente. imenso favor, hein? Glória ao nosso Senhor Jesus. E chama mais gente para poder se inscrever, tá bom? Amém. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. E 12 minutos antes das 7 horas da noite, @MileOfertaGym. Fiquem todos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E meu muitíssimo amém.